Meus irmãos, a paz do Senhor, quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida, que se encontra em Mateus capítulo 25, o versículo 14. Olha só o que Deus quer falar comigo e com você, presta atenção nesta palavra, aonde Deus vai direcionar a mim e a tua vida, para que nós venhamos usar as ferramentas certas, as ferramentas corretas, para fazer a obra de Deus, para acrescentar no reino de Deus, para que nós venhamos acrescentar algo na minha e na tua vida, porque a palavra de Deus em Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então eu quero que você entenda neste momento, que quando você vem se alimentar da palavra de Deus, você vem entender o real propósito que Deus tem na tua vida, porque você se alimentando da palavra, você vai ficar firme na presença de Deus, porque a tentação vai vir, as tempestades vai vir, a luta vai vir, mas Deus vai dar vitória, porque você está firmado na palavra de Deus. Muitas vezes se decepcionamos com pessoas, muitas vezes não entendemos porque estamos passando por este processo, por esta luta, por dificuldades, mas muitas vezes é Deus provando eu e você. Muitas vezes nós temos que ficar firme, somente firme na palavra de Deus. Em Mateus capítulo 25, versículo 14, olha só o que a palavra de Deus fala. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Versículo 15, olha só. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo partido, o que recebeu 5 talentos, negociou eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte que o que recebeu 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1, foi e cavou a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Olha só o que a palavra de Deus fala, que um homem, ele tinha muitos bens. Ele tinha bens, muito bens. Mas só que quando ele precisou sair, viajar para um lugar muito longe, aonde ele ia demorar para voltar, ele dividiu os seus bens com os servos que ele tinha ali, os servos que ele tinha confiança naquele momento. Nós vemos na palavra de Deus que ele entregou os seus bens para os seus servos. Não falou quantos servos ele tinha, mas aqui nessa história nós vemos que ele tinha 3 servos, aonde com estes servos ele dividiu seus bens, porque ele ia para um lugar muito longe. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1. A palavra de Deus fala que ele entregou os seus bens para cada um, os talentos ali naquele momento, entregou para cada um conforme a sua capacidade. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Entregou os bens que ele tinha para aquelas pessoas, entregou para cada um conforme a sua capacidade. Então, aquele servo, aquele senhor, naquele momento, ele sabia a capacidade de cada um daquelas pessoas. Vejamos bem que essas pessoas não têm nomes, mas só que a palavra de Deus fala que eles receberam talentos. Mesmo eles não tendo nome, eles receberam talentos. Os servos receberam talento, porque aquele homem sabia a capacidade que eles iam ter naquele momento que ele entregou esses talentos para ele. Então para um ele entregou 5, e a palavra de Deus vai falando logo mais para frente, que esse que recebeu 5, ele multiplicou, e formou com esses 5 talentos mais 5 talentos, ganhou mais 5 talentos, negociou, granjeou, fez algo com aquele talento que aquele homem deu na mão deles. Aquele homem deu talentos, ele negociou e ganhou mais talentos. O outro que ganhou 2, ele foi, granjeou, negociou, fez algo, não ficou com o talento parado que aquele homem deu e ganhou mais 2, 4. Mas aquele que ganhou 1, ele ficou desesperado. Aquele que ganhou 1, ele não soube trabalhar conforme aquele talento que aquele homem deu para eles.
Ele não soube trabalhar com aquele talento que aquele homem deu na mão deles. Porque quando deu aquele um talento para ele, o que aconteceu? Ele enterrou. Ele não usou aquele talento para de alguma forma ele multiplicar o talento. Mas por quê? Por que que ele fez isso? Talvez ele ficou com medo. Talvez ele achava que o seu servo era um servo mau, que o seu senhor naquele momento que deu os talentos para ele. Mas como um senhor é mau, se dá um talento para um servo, para ele negociar, para ele fazer algo com o talento que deu na mão. Mas só que quando aquele senhor volta dessa viagem muito longa, ele quer dar conta com aqueles talentos que ele deu na mão. Ele não queria que aquelas pessoas ficassem com medo de negociar aquele talento que ele deu na mão. Porque se ele deu aquele talento na mão daqueles servos, ele sabia a capacidade de cada um daquelas pessoas que estavam ali, a qual ele deu aquele talento para eles. Aqui Jesus estava ensinando essa parábola dos 10 talentos. Mas por que ele está me ensinando? Porque aqui a palavra de Deus fala, é como um senhor que indo para muito longe, entregou os seus talentos, os seus bens na mão dos teus servos. Quem que é este senhor? O que ele está falando, que ele estava falando? Que esse senhor é Jesus. Quem que veio na terra, deixou os seus bens aqui para cada um de nós? Foi Jesus. Ele deixou os bens para mim e para você cuidar. Para mim e para você dar conta daquilo que ele colocou na nossa mão, para que nós venhamos manejar bem aquele talento, a ferramenta que ele deu na minha e na tua mão. Ele veio, morreu na cruz, ao 3º dia ressuscitou e deixou algo para nós, que é a palavra de Deus. Esse talento tão glorioso, maravilhoso, que entra no meu coração e nós venhamos praticar, usar a ferramenta que Deus deu na minha e na tua mão. É isso, essa parábola dos talentos. É eu e você, representa eu e você, que ele veio, mas logo ele vai voltar. Nós não sabemos o dia nem a hora. Mas por que nós não sabemos? Porque nós temos que usar o talento e ficar preparado a todo momento. A todo momento nós temos que ficar preparado na presença de Deus e usar a ferramenta que ele deu na minha e na tua mão. Porque aquela ferramenta, aquele talento que ele deu na mão de um, ele pegou e enterrou. Mas quando ele veio buscar os seus bens de novo que ele deu na mão desses servos aqui, ele quis saber o que esses servos fez com aquele talento que ele deu. Mas só que quando ele vê que aquele servo fez com aqueles talentos, para um ele deu 5, ele ganhou 10. Quando o seu senhor vem e fala assim: meu servo, fosse fiel no pouco, porque eu dei 5, você ganhou 10. Porque para Jesus aqueles talentos não é nada. Então o que ele pegou? Fosse fiel no pouco, de 5 você multiplicou por 10, você não ficou parado, você trabalhou, você usou aquele talento que eu dei em tuas mãos, você usou essa palavra de Deus para pregar o evangelho. Então fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Não importa o tanto que você vai ter neste momento, não importa o tanto que você vai ter, o importante é que Deus está dando esse talento na tua mão conforme a tua capacidade. Você tem capacidade, você é especial para Deus. Você tem que entender que Ele coloca algo na tua mão, que é porque Ele sabe que você vai dar conta, que você vai conseguir fazer algo para Deus, direcionar a sua vida para Deus, usar a ferramenta que Deus colocou na tua mão, a palavra de Deus, para ganhar a tua família, para ganhar o teu vizinho, para ganhar os teus amigos, aonde quer que você esteja. Deus vai providenciar a vitória para você. Então aquele outro que ganhou 2 talentos, ele multiplicou mais 2, então ele ficou com 4. O que aquele senhor, quando veio buscar, falou o quê? Fosse fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Então se aquele que tivesse tivesse ganhando mais 1, aquele senhor ia falar a mesma coisa. Fosse fiel no 1,
multiplicou por 2, trabalhou, fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Todos iam ganhar a mesma recompensa, porque aquele Senhor deu a recompensa para cada um conforme a sua capacidade. Então não pensa que você não tem capacidade, não pense que você não consegue, não pense que você não tem força, porque quem dá força para mim e para você é Deus. Quem direciona eu e você é Deus. Então continua caminhando, continua se esforçando, porque Deus deu um talento para cada um de nós, conforme a minha e a sua capacidade. A sua vida tem esperança sim, a sua vida tem solução sim, o teu casamento tem solução sim. Somente continua caminhando e acreditando nas promessas que Deus colocou na tua mão para você caminhar. Deus tem algo maior para mim e para você. Basta eu e você usar a ferramenta que Ele colocou na minha e na tua mão, porque você é escolhido de Deus. Em João capítulo 15, versículo 16, fala assim: não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi, para que vá e deis fruto. O que Ele está falando? Que Ele nos escolheu para que nós venhamos dar fruto. Mas como que nós venhamos dar fruto? Pregando a palavra de Deus, usando esse talento que Ele deu na minha e na tua mão. Então tá difícil? Continua. Continua, porque Deus é o Deus do impossível, é o Deus que faz milagre e é o Deus que dá vitória para mim e para você. Continua caminhando, não para não, porque Deus vai dar vitória. Deus abençoe a tua vida. Se inscreva no canal, deixa seu like, porque o seu like e seu comentário é muito importante para que esse canal venha alcançar mais pessoas que precisam ser direcionadas por Deus, precisam ouvir a voz que é a palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida. Até o próximo.